Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, iniciamos agora o capítulo 6, que se refere a forças cortantes e momentos fletores. O início para que nós vejamos os elementos estruturais chamados de vigas. Tá? Então vamos iniciar. Bom, coletando aqui alguns conceitos justamente para que nós possamos depois partir direto para a aplicação de viga propriamente dita. Então, só definindo aqui a viga, a gente está falando então de elementos estruturais submetidos a cargas transversais ao seu eixo longitudinal. Então, uma viga ela é caracterizada por possuir uma dimensão muito maior do que as outras duas, nesse caso, por exemplo, a dimensão de comprimento ser muito maior do que as dimensões de sua seção transversal. E nesse caso, além disso, submetermos esta viga a uma carga transversal ou também a um momento concentrado. Tá? Também existe essa possibilidade. No caso dos apoios, então, é justamente o que a gente considera que suporta a viga ou que provê o apoio. Ou seja, nesse caso, o apoio é considerado, para fins de simplificação, como rígido, então o elemento deformável é a viga e o apoio é considerado rígido, ou seja, por mais que isso não exista na prática, é uma simplificação que ajuda muito nos cálculos. A gente tem o conceito também de balanço, em que o apoio não está em pelo menos uma das extremidades dessa viga, proporcionando um trecho do apoio até a extremidade, né, não apoiado, de certa maneira. E aí nós temos o chamado balanço. Bom, os tipos de apoio. Então a gente tem o apoio de pino, que é aquele que provê restrições tanto, nesse caso do plano, né, tanto na vertical quanto na horizontal. Então falando aqui do plano, se a gente estivesse falando do espaço tridimensional euclidiano, estaríamos falando de 3 translações, é claro. No caso do rolete, então nós estamos falando da restrição apenas vertical, sendo que horizontal em momento é possível, está representado aí por esse símbolo que está à sua direita. E o engaste, basicamente no plano isso, ele restringe todas as translações e todas as rotações. Nesse caso do plano, teríamos só uma rotação e 2 translações. Bom, e essas vigas, elemento de viga, ele é classificado pelo modo de apoio. Então, viga simples. Nós temos uma viga simplesmente apoiada, né, com um apoio de pino à esquerda, um apoio de rolete à direita. Nós temos uma viga engastada, ou seja, assim representada. E nós temos uma viga simples em balanço. Então, o conceito de balanço ali determinado após o apoio de rolete à direita, e nós temos depois um trecho de viga sem apoio. Então, a ele chamamos de balanço. Bom, só para dar exemplo desses três, então temos aí na primeira figura à esquerda uma viga simplesmente apoiada, uma viga simples, 2 apoios, cada um numa extremidade. Depois temos uma aplicação de uma escada, onde temos vigas engastadas numa parede só. E temos uma terceira aplicação de viga simples em balanço, que é um trampolim de uma piscina lá mais à direita, de modo que os apoios são as partes metálicas fixadas ao solo e o próprio trampolim é a viga.
Quanto aos tipos de carregamentos, então nós temos o que chamamos de carga concentrada, que é uma consideração por conta de, basicamente, ter uma carga aplicada num ponto ser impossível, mas sim sempre aplicada numa pequena área. Mas para fins de simplificação, consideraremos aqui que vamos aplicar somente num ponto mesmo, de modo que não consideraremos uma pequena área em nosso exemplo. Então, nós temos aqui o exemplo de uma viga simples com uma carga concentrada, né, F. Nós temos também o que a gente chama de carga distribuída, ou seja, uma carga que já é espalhada numa área já considerada e calculada também, seja essa carga distribuída uma linha, uma área ou até um volume. Tá? Então, só para dar alguns exemplos, então temos aí uma viga simplesmente apoiada com uma carga uniformemente distribuída de magnitude de distribuição Q1, uma carga triangular de magnitude máxima Q2, uma carga de um perfil f de x qualquer, e aí vai depender da função, teremos uma magnitude de Q3 até Q4. Temos também o que chamamos de alívios, ou seja, para atenuar ou até eliminar determinado tipo de esforço. Então, por exemplo, um alívio axial, ele, por exemplo, não transmite esforço axial de um trecho para o outro. Tá? É claro que estamos aí desconsiderando o atrito. Então, o exemplo é o dessa foto, em que uma máquina, por exemplo, não transmite esforço axial para a outra. Já o alívio de cortante não transmite o esforço cortante, ou seja, aquele transversal do primeiro, por exemplo, para o segundo trecho. Tá? Então, a gente tem a representação do alívio de cortante dessa maneira. O alívio de momento fletor, que é a chamada rótula, não transmite o momento fletor, nesse caso, de um trecho para o outro, ou seja, estão interconectados, porém sem a transmissão efetiva de momento fletor. Já o alívio de momento torsor não transmite a torção. Então, temos alguns exemplos em que não queremos transmitir torção e aí utilizamos o alívio de momento torsor, não, sendo o momento torsor não transmitido, ou seja, o torque não é transmitido de um trecho a outro. E aqui temos as convenções de sinais que vamos adotar no nosso curso, justamente para realizar os devidos cálculos. É claro que para o esforço normal nós já vimos, né? Então, tração sendo positiva e compressão sendo negativa. Então, isso a gente acabou vendo, mas não efetivamente oficializando que seria uma convenção. Já o esforço cortante, a gente tem o sentido, né, da esquerda para a direita. Se a análise vier da esquerda para a direita, o cortante sendo para cima, ele é positivo. O cortante sendo para baixo, ele é negativo, bem intuitivo. No caso do momento fletor, também a gente tem uma certa intuição ali, porque se a gente analisar da esquerda para a direita, que é o sentido da escrita normal, a gente tem que, se uma viga representa ali, por exemplo, uma boca feliz, digamos assim, a gente tem que esse momento é positivo, tá? E se uma viga representa, por exemplo, uma boca ali, se a gente imaginasse uma carinha ali, uma boca infeliz, então teríamos um momento negativo, também é bastante intuitivo nesse sentido. O momento torsor, se a gente fizesse uma analogia com o esforço normal também, a seta dupla para fora seria positivo e
a seta dupla para dentro, teríamos ali um momento torsor negativo. Se fizermos aí o equilíbrio de um pequeno trecho, na verdade de um trecho infinitesimal de viga, então imaginemos aí esse pequeno trecho de viga infinitesimal no rompimento dx, submetido a um momento, na esquerda, né? Submetido a um momento e a um cortante, e depois, após percorrer um comprimento dx, temos uma carga distribuída Q, de modo que ao final teríamos um V mais dV à direita, né? Mais um V mais dV, e também teríamos um M mais dM, né? Por conta do esforço distribuído Q ter sido aplicado ao longo desse comprimento dx. De modo que, se realizarmos aqui o equilíbrio somatório das forças verticais, nesse caso, obteríamos a força distribuída Q, ou seja, menos Q é igual a dV dx, ou seja, dV dx é igual a menos Q. Tá? Essa é uma importante definição acerca da teoria de vigas. E se fizermos o somatório dos momentos igual a zero, né, no ponto inicial ali, por exemplo, mais à esquerda, na seção transversal mais à esquerda, teríamos que o cortante é igual à variação do momento ao longo do comprimento, ou seja, V igual a dm dx. Tá? Essas duas definições são bastante importantes, justamente porque também se referem depois ao que a gente vai chamar de diagramas. Falando agora nos famosos diagramas, gráficos, então, em que relacionamos duas grandezas, normalmente o eixo longitudinal da viga no eixo x e no eixo y a grandeza que se quer representar. Então, a extensão da viga, nesse caso, eixo horizontal, e a informação de interesse, ou seja, esforço normal, esforço cortante, momento fletor, momento torsor, no eixo y, no eixo vertical. A gente vai fazer alguns exemplos e acho que isso vai ficar mais claro tão logo os façamos. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.